Olá meninas, na aulinha de hoje a gente vai aprender a fazer essa bolsa creche com 3 divisórias agora pro volta às aulas, né? Então é muito usado no volta às aulas, certo? Então aqui você vai aprender o passo a passo da montagem, tá? Essa aqui, ó, eu fiz nesse teminha aqui, ó, tá? Personalizada, onde você pode também estar personalizando para o seu cliente, tá? Então, a gente vai ter o pacote de artes, tudo dentro do molde, prontinho para imprimir e estampar, para você estar usando. E vai ter também o molde limpo, caso o cliente peça uma arte que não tenha no pacote, vai ter o pacote, vai ter ele limpo, em formato CorelDRAW, para você estar personalizando, certo? Então, esse é o modelinho que a gente vai aprender hoje, o passo a passo, tá? Todo feito na folha 4. Essa parte aqui a gente fez com nylon 600 mesmo, tá vendo? E olha como ela ficou linda, gente. Ficou um arraso. Lá tem mais de 30 estampas, tá? Pronta para imprimir e estampar. Já prontinha para você. E agora eu vou mostrar para você o passo a passo, alguns truques e tudo mais que você precisa para tá montando essa bolsinha aqui, tá bom? Vamos agora para o passo a passo. Bom, assim que você adquire o projeto, né, tá lá as artes já dentro do molde. Então, vai vir 5 folhas para você imprimir, certo? Vai vir aqui essa parte aqui suja em uma folha para imprimir, tá? Cabe 2 na folha 4. Vai vir aqui a higiene para você imprimir, né? Cabe em uma folha 4. E aqui a parte limpa, tá? Que também cabe em uma folha 4. E vai vir também a frente, tá? E as costas para você imprimir. Então, essas partes é que serão imprimidas, ok? Que tá certinho dentro do molde, é só jogar no computador e imprimir, tá? E aí vai vir as medidas complementares, que vai ser do quê? Vai ser o molde aqui, ó, do meio da bolsa, né? Deixa eu pegar a bolsa aqui e mostrar. Que aqui, ó, essas duas partes aqui, então tem duas partes, são 2 meios de bolsa que vem o molde para você cortar, tá? Então vai vir assim, ó. Tem o molde lá, mas eu aconselho você, depois que você estampou a tampa, você vai lá, mede aqui, ó, coloca em cima lá do seu nylon e corta. Por quê? Pode ser que depois que você imprimiu, essa parte diminua. E aí você vai montar e ela vai ficar aqui, ó. Vai ficar com relevo aqui, um salto, por quê? Porque você imprimiu, a frente ficou pequena, né? E aqui ficou grande, que é do tamanho do molde, pode ser que dê alteração. Então, eu aconselho você, imprimiu, na hora de cortar as suas duas partes do meio, vai lá e coloca a sua tampa, porque ela vai ficar corretinha do tamanho, tá? E as medidas complementares também vai ter o fole, que é a parte de baixo. São 3 foles, ok? 3 foles no tamanho de 46 por 15, ok? 46 de comprimento por 15 de largura. 3 foles. Então, fora a parte da impressão, a gente tem os 2 meios e os 3 foles, ok? Que tá lá nas medidas complementares. Esse fole está simplesmente perfeito, ele cabe direitinho, tá? Para costurar, gente, eu vou estar usando, ó, na bobina, a linha Grilon, tá? Essa linha aqui é número 90, ó. Vou deixar aqui para vocês tirar o print. Eu tô usando ela embaixo e na parte de cima, eu vou estar usando a linha de poliamida número 60. Vou deixar aqui para vocês verem. Vou usar ela preta.
Por quê? Pode fazer com a de nylon também, gente, mas de tanto a de nylon ficar quebrando toda hora, agora eu tô optando por colocar cor. Então, mesmo que eu tenha que trocar, eu uso mais a cinza, porque a cinza quase não precisa de trocar. Mas como essa é preta, eu vou colocar aqui a linha de poliamida preta, ok? Pro vivo eu vou estar usando o pé de o calcador de Teflon, tá? E é isso aí, gente. Agora vamos começar. Eu vou aproveitar que o pezinho tá já de Teflon e já vou colocar o vivo aqui nas 4 partes, que são frente e costa e o meio, tá? Vamos aproveitar que o pezinho já tá aqui, não precisa de trocar. Então, eu vou estar colocando aqui. Gente, fez o molde aqui, ó. Eu já fiz o meu molde. Isso aqui é uma tampa de teclado de computador, tá certinho aqui os 15, tá? Então, faz um molde desse também, pra toda hora que for fazer, não precisar tá tirando o molde. Então, vai lá, ó, pega qualquer papelão aí, corta 46 por 15, para você, na próxima bolsa que você for fazer, você não ter trabalho, certo? Agora, bora começar. Então, meninas, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar pique, tá? Vamos dar pique aqui nesses 4 quadrados, porque a gente precisa dele para orientação, certo? Depois, você vai cortar, você vê o que você vai fazer a alça aí. Eu vou fazer aqui com a fita CBR mesmo. Aí você vai cortar uma pequena alça aí de mais ou menos 10 centímetros, tá? Pra gente fazer aqui, para colocar a meia lua da alça. Eu vou fazer ela totalmente sem forro, tá? Mas vou deixar um acabamento bonito, porque o meu cliente, ele quer preço, né? Então, se ele quer preço, a gente precisa diminuir os custos, certo? Então, eu vou fazer ela sem forro, mas você pode fazer ela forrada aí, se o seu cliente pagar, né, o que vale uma peça forrada, ok? Então, aqui, ó, a gente cortou uma alcinha aqui de mais ou menos 10 a 12 centímetros. Vou pegar aqui uma meia argola, tá? Eu tô trabalhando com o que eu tenho aqui em casa, gente, ó. Vou colocar aqui pra gente já pôr aqui antes de pregar o vivo, certo? Como eu estou com o pé de vivo, mas eu vou costurar assim mesmo, porque isso aqui é só pra uma costurinha de segurança, né? Então, você coloca, ó, mais ou menos aí onde você acha que fica legal, tá? E a gente passa uma costurinha aqui de segurança aqui nessa, pra prender aqui essa meia argola, certo? A mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado. Vou pegar aqui a meia argola. E vou colocar aqui também desse outro lado aqui, antes da gente colocar o vivo, certo? Você calcula mais ou menos aí. Se você quiser fazer um charminho, né, costurar aqui, ó, xadrezinho, fica a seu critério. Aqui, gente, eu tô mostrando só a montagem, o norte, tá? Então, vocês usam a criatividade de vocês para mudar, para fazer modificações, para colocar forro, certo? Gente, ela é totalmente quase quadrada. Eu deixei uma pontinha redonda. Por quê? Para aproveitar o tamanho, porque ela já é A4, né? Então, se a gente entrar muito para dentro, a gente não vai aproveitar o tamanho, certo? Agora eu vou colocar o vivo. E aí todo mundo sabe, né, como que a gente põe. Vamos começar a costurar agora, certo? Lembrando que o link para adquirir o projeto tá na descrição do vídeo, tá? Então aqui a gente vai pegar uma emenda, né? Que pode ser da cor do vivo, pra gente começar aqui, ó. Então vamos colocar aqui. Como ela é bem quadradinha, ela não é aquela que você vai costurando direto, você tem que dar uma paradinha para poder fazer a voltinha dela.
Aqui, gente, eu gosto sempre de passar um cremezinho, ó, ou óleo de máquina, ou alguma coisa assim, ó, pra ela deslizar melhor, tá? Então, ó, bora costurar agora. Chegou aqui, gente, vem até o fim, ó. Levanta o pé e vira, tá? Vira devagarzinho pra não quebrar sua agulha, certo? Ó, chegou no final, levanta o pé, opa, deixa baixado, ó. Levanta o pé, dá uma viradinha. É igual eu falei pra vocês, ela é quadrada, tá? As pontinhas dela são bem quadradinhas pra ter aproveitamento de espaço, certo? Ó. Levanta, vira, depois eu vou mostrar pra você. Cuidado pra não quebrar a agulha, tá? A agulha minha é número 16, mas a 14 também dá certo. Agora eu vou mostrar aqui de pertinho pra vocês como que ficou, ó. Ó. Tá? Então, as pontinhas, ó, que ela é quase quadrada. Terminou, ó, dá uma ajeitada pra ela ficar bem bonita, ó. Tá? Então, eu vou pregar o vivo agora nas outras 3 partes, esse mesmo processo, tá bom? Bom, meninas, a parte do vivo nós já terminamos, tá? Que é o mesmo processo com todas, né? Agora a gente dá uma esticada pra ficar perfeito, gente. O quadradinho, ó. Aqui, e essas aqui são os meios, ó. Coloquei o vivo também, da mesma forma, certo? E agora a gente vou trocar o pé pra gente começar a costurar o... Aqui, meninas, a gente vai colocar o zíper na parte de baixo da escrita, tá? Sempre aqui, ó. Então, aqui é em cima da escrita e aqui é a parte de baixo para ficar todas no mesmo formato, ok? Então, todos os zíperes aqui a gente prega aqui, ó, na parte da escrita, na parte de baixo da escrita, certo? Como a gente tá com câmera traseira, aí dá uma diferença, mas é sempre aqui, ó, na parte de baixo da escrita para ficar tudo tudo harmônico, certo? Bom, quem vai fazer ela forrada vai colocar aqui o forro, né, frente com frente, o zíper, vai colocar, vai desvirar, vai rebater, né? No meu caso aqui, eu vou costurar direto, então eu não vou colocar forro nem nada. Você pode pregar aqui, gente, ó, pregar, virar e rebater se você quiser. Eu já faço ela, como a gente faz um produto mais barato, mais em conta, ó, eu dobro aqui mais ou menos 1 centímetro pra dentro e já costuro, tá? Então é isso que eu vou fazer. Agora, se você for fazer forrado, outra coisa também, tem uma diferença, o forro vai dar diferença, o fole na parte de baixo vai dar diferença se você fazer ela com forro, e eu já vou explicar o porquê, tá? Daqui um pouquinho eu vou explicar o porquê. Se você for colocar forro, o fole de baixo vai ficar pequeno, tá? Então aqui, ó, vou fazer o outro aqui. Então você faz aí do jeito que você achar melhor, ok? Se você achar melhor fazer e rebater, você faça. Aqui, como é linha de poliamida, é uma linha de fazer sofá, ela fica bem firme, né? Ela não vai soltar. Mas quando a gente costura e rebate, a costura fica mais forte, certo? E aqui eu tô ensinando só a montagem, tá? Aí, a estratégia de montagem aí, vocês criam a de vocês, certo? Aqui é só para ensinar como que a gente monta. Então aqui ela não tem forro, mas eu vou deixar um acabamento bem bonito por dentro. Bom, aqui a gente corta, ó.
você pode destacar e fazer a outra parte. Eu não destaco, tá? Eu não tiro aqui o zíper para fazer outra parte. Eu pego aqui, ó, passo ela aqui pro lado de dentro da máquina e já coloco aqui. Tem algumas artes, gente, que elas vão ter direção, aí vocês tomam cuidado para não ficar feio, tá? Então aqui, ó, eu já acho o lugar certinho dela aqui, ó, para costurar, ó. Eu já vou pregar assim. Não vou destacar e depois tentar achar o lugar, não. Aqui já tá certinho aqui dentro do zíper. Mas é igual eu falei, a estratégia é de vocês, tá? Aqui é só um direcionamento. E aí agora eu vou explicar, vou terminar aqui, explicar para vocês, se vocês forem fazer ele com forro, por que que dá diferença. Ó, por que que dá diferença do fole? Vou pegar o fole aqui para mostrar. Ó, aqui o fole ficou, ó, deixa eu mostrar para vocês. O fole ficou do tamanho certinho, os 15. Se você for colocar forro, opa, a linha aqui saiu, espera aí, gente. Se você for colocar forro, o que que vai acontecer? Quando a gente costura igual eu costurei, você tá vendo que a costura tá pertinho do dente do zíper, tá vendo? E quando a gente põe forro, ela não fica assim rente, não. Essa parte chega pra cá, então fica mais ou menos 1 centímetro, porque a gente costura e rebate, né? Então essa parte não fica perto da cremalheira, ela fica pra cá, ó. Então é a hora que você vai pegar o fole, se você for fazer com forro, e o fole vai ficar pequeno. Então se você for fazer com forro, primeiro você faça para depois você cortar o seu fole, tá? No comprimento vai ser a mesma coisa, os 46, mas na largura vai alterar. Porque a costura, quando a gente costura com forro e passa pro lado de cá e rebate, a costura não fica perto da cremalheira, a costura fica para cá, consequentemente aumenta essa parte. Consequentemente, o forro de baixo não vai bater na largura, mas desse modo que eu tô fazendo aqui, ó, o forro está perfeitamente do mesmo tamanho, certo? Então, vocês vão fazendo a adaptação de vocês aí, conforme vocês vão fazer a peça de vocês, certo? Aí você pode colocar para o cliente 2 valores, o valor dela com forro e o valor dela sem forro, caso o cliente queira algo mais em conta, tá? E aqui a gente vai fazer da mesma forma, ó, dobro mais ou menos 1 centímetro. Pode variar também nessa dobra aqui, o fole. Então o fole pode não bater igual o meu bateu, porque cada costureira tem o seu modo de costurar. Cada costureira tem um tipo de pezinho de máquina, né? Mas como o fole é de outro material, você tem a possibilidade de diminuir, de aumentar, né? Você não tem como errar, certo? O comprimento vai estar certinho, mas pode ter alteração aí na hora de colocar o fole. Ó, eu já faço assim, fica tudo certinho. Aqui eu já sei que bateu certinho. Certo? Vou mostrar pra vocês de pertinho como fica aqui do outro lado, ó, tá vendo? Então, não vai ter forro, mas ela vai estar bem bonitinha e eu vou colocar aqui o arrematezinho aqui depois. Agora a gente vai colocar o cursor, né? O cursor, gente, é o seguinte, você tem que colocar sempre o cursor, ó, tem um lado certo, tá? Então procura pôr o cursor sempre de um lado, pra hora de fechar não ficar um cursor pra lá, um pra cá. Eu vou pôr sempre aqui, ó, do lado liso, sem nada escrito, tá? Que aí você fazendo assim, fica tudo padrão, não fica feio, né?
Cursor todo mundo sabe colocar, né, ó. Outra coisa, se você quiser pôr um puxadorzinho aqui pra abrir o zíper, pra ficar mais fácil de abrir o zíper, tá? Você pode pôr aqui os puxadores, a hora é agora, tá? Vou colocar o cursor aqui e já volto pra nós terminar. Cursor colocado nos três, eu esqueci de falar, gente, eu dublei no Oxford, tá? Tô usando aqui o Oxford no nylon 600 branco, foi onde eu fiz a dublagem, estampei. E o folha eu tô usando o nylon 600, mas você pode usar o material que você tiver aí, tá? Agora a gente vai fechar aqui o folha. Gente, é tão rápido e tão fácil essa bolsa. Você consegue fazer várias. Então, você vai colocar frente com frente, ó. Ó como bateu certinho, gente, ó. Bateu certinho, certo? Só vai dar diferença se você for fazer forrado e aí ficar aqui a costura afastada da cremalheira, certo? Agora a gente costura aqui pezinho de máquina. Aqui, ó, no zíper a gente sempre dá um retrocesso para não dar problema depois, tá? E assim a gente vai fazer nas três partes, frente com frente, e a gente vai fazendo aqui as emendas, tá? Então vamos fazer isso aqui de um lado e do outro, aí depois a gente volta. Agora aqui eu já tô fazendo do outro lado. Coloca certinho, pezinho de máquina. Aqui sempre dá um retrocesso para ter segurança na hora de abrir o zíper. E assim a gente faz nas outras duas partes. Finalizando aqui, né? Agora a gente vai fazer cortar, queimar as pontinhas. Aí como ela não tem acabamento, não tem forro, eu vou colocar um viés aqui nas pontas do zíper, tá? Pra ficar mais bonitinho, né? Pra abrir a bolsa, não tá aquele mostrando aquele, pra ficar com um acabamento bonito, certo? Aí é opcional, tá? Você pode usar pra fazer isso aqui o próprio nylon 600, no caso aqui eu podia pegar o preto e fazer esse acabamento, mas eu tenho nylon de boneon aqui, eu vou fazer, ó. Colocar aqui, apesar que a linha tá preta, mas não tem problema não, vou dar pra vocês verem direitinho. Isso aqui pode fazer com o próprio nylon 600, ou pode fazer com bagum. Se você tiver aí pra fazer esse acabamento aqui pra ficar bonitinho, tá? Agregando valor, né? Você vai vender uma peça mais em conta, mas não quer dizer que seja uma peça mal feita, certo? Sempre que chegar aqui, ó, dá um retrocesso. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, pregar também o viés na outra ponta. Bom, meninas, ó, não custa nada, né? E fica bonito, ó, tá? Fazer esse acabamentozinho aqui, caso você não vá colocar forro, né? Só que antes de colocar isso aqui, o certo é a gente pegar aqui a frente, tá? E medir, tá? Fazer a medição aqui, é isso que eu vou fazer aqui agora, porque caso precisa de apertar mais um pouquinho, você pode apertar, tá? Mas aqui eu já fiz. E aí, antes da gente fazer o presponto, né? Prespontar desse lado, que é opcional, mas eu vou prespontar para ficar mais bonito, para ficar mais reforçado. Vamos fazer aqui a marcação do meio, tá? Então, a gente coloca aqui, ó, né? O meio de todas as três partes, ó. Vira certinho. Por quê, gente? Se isso aqui ficar errado, depois as emendas lá
de uma bolsa na outra, vai ficar torto, tá? Então, capricha aqui, ó, pra ficar certinho, a marcação certinha aqui, tá? E depois que a gente fizer essa marcação, antes de fazer o press-ponto, nós vamos medir pra ver se deu certo. Por quê? Se a medida não tiver dado certo, ficar larga, a gente apertar, tá? Vou medir essa aqui também. Bom, agora antes de fazer o press-ponto, eu vou medir aqui pra ver se tá certo, tá? Então, eu vou pegar aqui uma parte aqui, vou pegar qualquer parte da bolsa aqui, colocar pique com pique e fazer a medição antes de fazer o press-ponto, porque depois de fazer o press-ponto não dá mais pra você consertar. Então, por isso que é bom a gente fazer isso aqui antes de colocar aqui o viés, tá? Porque aí, se precisar apertar, a gente aperta. Isso lá. Ó. Gente, esse molde tá perfeito, perfeito. Vou mostrar pra vocês, ó. Fazendo desse jeito que eu fiz aqui, não sobra nada, ó. O encaixe perfeito. Tá vendo aqui, ó? Encaixou perfeitamente na peça, ó. Encaixou perfeitamente na peça, certo? Então, eu vi que tá ok, eu vi que tá certo, bora fazer o press-ponto. É opcional, mas vai ficar mais bonito, né? Aí depende, se você for fazer para brinde em grande quantidade, não precisa. Mas se você for fazer para vender para escola, para creche, aí é bom fazer para ficar mais bonitinho, né? O que que a gente faz? A gente pega essa parte aqui, ó, que tá com o viés, coloca para dentro da máquina, ó. Aqui e costura, ó. Pezinho de máquina. Ó. Chegou no zíper, dá um retrocesso. Quanto mais segurança a gente colocar no zíper, mais durabilidade, né? Passa aqui do outro lado, ó, coloca ela aqui tudo pro lado direito e faz o press-ponto. Puxa bem, viu, gente? Porque se você não puxar bem aqui, ela pode diminuir, depois seu fole não vai caber, tá? Então, vou mostrar aqui pra mim depois fazer nas outras peças pra vocês verem, tá? Vou mostrar aqui. Olha que lindo que já tá ficando esse preto com azul. Ó, press-ponto, tá vendo? Ó, então coloquei ele pra parte de baixo, né? Ó. E agora eu vou fazer nas outras duas partes e já volto. Prontinho, meninas. Todas com fole rebatido. Olha que lindo que fica o acabamento, ó. Você pode estar sempre brincando, viu, gente, com as cores. Você vê, o laranja fica muito bonito com azul, né? Então, assim, você pode ir brincando com as cores. Então, depois daqui pronto, gente, a gente vai começar a fechar elas. Viu como é rápido, gente? É muito rápido. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês o seguinte. A minha bolsinha, ela não tem uma frente e um fundo. As duas estampas é a mesma. Mas quando a bolsa tem fundo e frente, você sempre vai começar pelo fundo, tá? Você sempre vai começar a fechar ela pelo fundo. Como a nossa aqui não tem, eu vou pegar qualquer parte aqui. E aí, aqui a sequência vai ser aí a sequência que você quiser colocar, tá? Vou começar aqui pela suja. E eu vou sempre começar aqui, ó, com ela pro lado de fora, tá? Espera aí que eu vou mostrar melhor, ó. A gente vai começar a fechar agora, né? Então, a gente vai começar a fechar por aqui. Ó, vou desvirar ela. Certo? A gente vai pegar aqui a nossa estampa, aqui, ó. O lado sujo, onde tá escrito, vai ser a primeira parte que eu vou colocar. Que aí ela vai ficar do lado de fora, tá? Então, a parte escrita, o pique onde tá escrito, é onde eu vou começar aqui
a fechar, ok? Pra gente ficar elas todas igual, para não ficar errado. Então vamos começar pela parte escrita. Eu vou começar pela suja e vou começar por ela, tá? Vou grampear aqui. Vou grampear ela aqui, pra gente começar a fechar. Vocês viram tanto que é rápido, gente, essa bolsa? É muito rápido. Vocês conseguem fazer várias no dia, porque ela é bem rápida e não é difícil. O difícil é você entender a montagem dela, tá? Eu tinha feito ela menor, mas eu achei pequena para creche. Aí o que eu fiz? Pus ela mais gordinha. Embora ela seja na A4, ela é mais gordinha, então ela cabe mais coisas, né? Então aqui, ó, a gente grampeia pra gente começar a fechar, tá? E aqui. Eu sempre faço isso aqui, gente, ó. Depois que eu grampeio, eu coloco ela aqui, ó. Coloco ela em pé pra ver se ela não tá torta. Porque se ela tiver torta, eu tenho que tirar e dar uma rodada na tampa. Rodar um pouquinho, tá? Mas a primeira sempre dá certo. Agora eu vou trocar o pé pra gente começar a fechar. Meninas, se vocês for colocar com forro, coloca o forro bem molinho, viu? Porque pra desvirar ela com forro é o ó, tá? Fica, como aqui ela é na A4, né? A abertura dela não é tão grande. Então, se você colocar um forro muito duro, vai te dar trabalho pra desvirar. Então, aqui, ó. Como eu disse, né? A escrita aqui no pique. Tá? E o lado liso aqui, ó, ficou pra fora. Bora começar a fechar? Vou deixar de conversa. Gente, é muito fácil. Muito fácil. E é o que eu tô com linha preta. Vai ficar preta mesmo, gente. Não vou trocar, não. Ó. Cuidado nos cantinhos para ficar bem bonito. Aqui, gente, a hora que chegar aqui, ó, na... Deixa eu virar aqui para vocês verem. Onde tem essa alça, a pontinha da alça, eu vou dobrar ela, passar por cima, viu? Para ter uma segurança a mais, porque não vai ter forro e o acabamento não vai ficar feio. Então vai chegar aqui, ó, eu vou fazer assim, passar por cima da alça, tá? Fazer aqui com cuidadinho, pra ficar bem. Ó, vou até dar um retrocesso aqui, pra alça não ficar com aquele acabamento feio com a ponta. Então, se você for fazer uma bolsa que tem frente e costa, você começa sempre pelas costas, tá? A montagem dela, pra dar certo lá no final, na hora de desvirar. Pronto, terminei. Aqui, ó, se você quiser passar o viés para ficar mais bonita ainda, você pode passar, tá? Aquela outra lá que eu mostrei, eu passei o viés nela em todas as partes, mas essa aqui eu não vou passar, mas aqui você pode passar o viés, tá? Vou achar aqui o isqueiro para eu poder queimar aqui. Aqui, meninas, ó, eu queimei aqui tudinho, mas aí, ó, pode passar o viés aqui, tá? Pra ela ficar mais bonita ainda, certo? Mas vamos lá pra próxima. Então, terminou essa parte aqui, vamos desvirar ela pra gente fazer o próximo passo, tá? Desvirar ela todinha. E aí, gente, ó, você já aproveita pra arrumar, porque depois não vai ter como, tá? Ó, já aproveita. Opa, abriu aqui, deixa eu fechar. Aproveita pra já arrumar aqui tudo certinho, tá? Olha como que ficou linda, gente, essas cores, ó. Ó. Aproveita pra ajeitar, puxar aqui o vivo, ó. Certo? Porque depois ela fechada e acabou, ó. Pronto, então desviramos ela aqui. O que que a gente vai fazer? Vamos pegar o meio, tá? Que é aquela parte preta. Agora a gente vai pôr ela. E a gente vai pôr ela assim, certo?
Então, vou aqui grampear ela aqui todinha, ó. Igual a gente fez com a primeira parte lá, tá? Vamos grampear ela pra gente costurar também, tá? Vou grampear ela todinha aqui. Bom, grampeei, ó. Tá? Agora a gente vai fechar. Você pode abrir o zíper aqui e a gente vai fechar ela normalmente, tá? Eu nem vou abrir o zíper aqui, eu vou fechar com ela fechada mesmo. Mas você pode abrir aí pra fechar, tá? Então, essa aqui é a segunda parte. Gente, é muito fácil essa bolsa. Muito, muito, muito mesmo. Era pra eu ter feito esse projeto ano passado, mas não deu tempo. Porque a gente tem que fazer antes da volta às aulas, né? Então, não ficou a tempo. Eu fiquei guardado ele. E aí, esse ano, eu falei, não, agora dá tempo. Ó. Capricha. Pode abrir aí o zíper, não tem problema, tá? Pra você fechar essa outra parte. Ó. Prontinho. Então, já, a gente tem praticamente já uma bolsinha, né? Se você quiser fazer uma bolsa aqui, ó, era só colocar outra tampa aqui, né? Mas aí, no caso, virada do avesso, né? Então, essa parte ficou pronta. Vamos para a próxima agora? Vou mostrar para vocês a próxima agora, como que é. Vou até virar a câmera aqui um pouquinho. Agora, meninas, a gente vai vestir essa parte como se fosse vestir uma roupinha na bolsa. Então, você vai pegar aqui, ó, o lado que tá liso, limpo, pra vestir assim, ok? Então, você pega do lado que tá liso, ó, esse lado aqui tá com escrita, né? Então, nós não vamos pôr desse lado, nós vamos vestir a roupinha nela do lado liso, certo? Aí, pra você entender melhor, esse lado liso sempre vai estar aqui, ó, em cima do lado escrito. Não é lado escrito com o lado escrito, tá? É lado liso com o lado escrito. Então, eu vou pegar ela aqui, ó, eu vou vestir ela como se fosse uma roupinha, ó. Vou vestir, ó. Colocar ela toda aqui dentro. Pode ficar calmo que eu vou mostrar direitinho pra vocês, tá, gente? Não se preocupem, que aqui não vai passar nada, ó. Então, você veio pelo lado liso, né? A gente vestiu pelo lado liso, certo? Deixa eu achar o meio. Aí você vai achar que é o pique com pique aqui, ó. Então, o lado liso que a gente vestiu tá aqui, ó. Aqui ele aqui, ó. Tá? A gente vestiu ela, entrou com o lado liso pra fora, certo? E o lado escrito ficou no pique, ó. O lado que tá escrito tá aqui no pique, certo? Então, pique com pique. Outra coisa que vocês vão observar é essa costura aqui, ó. De baixo e essa. Por quê? Essa aqui é que eles vão ficar pra ficar retinha. Vou pegar aqui pra vocês verem. Pra ficar assim, ó. Então, você tem que procurar pôr ela certinha, tá? Senão vai ficar uma aqui embaixo, outra aqui em cima. Então, na hora de pôr pique com pique, mesmo tá certo ali o pique com pique, você observa aqui, ó, se tá batendo aqui pique com pique, ok? Então, vocês entenderam? Vocês vão pegar a bolsa, vão vestir a bolsa com o lado... Aqui vai estar o fundo dela, você vai pegar e vestir ela com o lado que não tem nada escrito, que é essa parte aqui, pra fora, tá? E o pique vai estar onde está escrito, tá? Aí aqui eu coloquei a palavra suja. Aí aqui eu vou fazer os ajustes, tudo certinho, pra me grampear, pra gente começar a costurar, tá? Vou grampear aqui agora. Então, eu grampeei todinha, tá? Aqui. Nossas costas. Com o lado liso aqui na parte de cima, pra fora. E o lado que tá escrito no pique, certo? Agora, bora pra máquina.
E aqui a gente vai fechar normalmente. Gente, não repara não, viu? Porque aqui é casa normal. Tem cachorro, tem gente passando na rua. Ó. Aqui a gente vai ajeitando. Cuidado, gente, pra não entrar pra dentro. Puxa assim, ó, senão a bolsa fica torta, tá? E agora fechar, ó. Puxa a bolsa aqui pro lado, ó. Agora fechar. Deixa eu soltar isso. Gente, é muito gostosa, viu, de fazer essa bolsa. Muito, muito gostosa mesmo de fazer. Tem bolsa que dá prazer a gente fazer. Essa aqui é uma porque ela é muito facinha e ela é muito gostosa, sabe? Quando as peças se encaixam direitinho, fica muito bom. Agora, gente, eu vou tirar a linha aqui. Cortar aqui o excesso. Eu sempre capricho, gente, em tirar a linha e sempre capricho também em queimar as pontinhas, porque ela não vai ter acabamento, mas não significa que ela tem que ficar feia. Olha que linda, ó, que ela tá vendo? E aí, terminamos essa parte aqui, a gente vai desvirar. Deixa eu só queimar aqui, pra já ficar com acabamento. Agora a gente desvira. Pra gente fazer a outra parte. Eu espero, gente, que vocês estejam entendendo direitinho. Procuro falar pra ficar o mais fácil possível pra vocês, tá? Ó. Como ela já tá bonita, né? Deixa eu fechar aqui. Ó. Puxa bem, gente, tem que aproveitar para puxar enquanto ela tá assim, ó, tá? Puxa bem, ajeita. Agora, a gente vai fazer o mesmo, ó, você tá vendo aqui, ó? Ficou a suja, pulou uma branca, uma escrita, pulou uma branca, agora vem uma escrita. Como que a gente vai fazer? Da mesma forma, viu, gente? Ó, eu vou desvirar aqui, a gente vai vestir ela de novo. Vai vestir ela de novo, como se fosse uma roupinha. Então, ó, a parte lisa pra dentro, tá? Deixa eu virar aqui, eu quero que vocês entendam direitinho. Então, tá aqui a parte que não tem nada escrita, o pique que não tem nada escrito. Eu vou entrar ela e vestir como se fosse uma roupinha, certo? Ó, vou vestir a bolsa, como se estivesse vestindo uma roupinha nela, né? Ó. E aí, o pique com pique, vai ficar aonde tá a escrita, ó. De novo, igual a outra, ó. Pique com pique. Tá vendo? Pique com pique. Aí, menina, antes de vestir, nós vamos colocar a última tampa, tá? Então, a gente já fez aqui duas partes. E aí, antes de vestir, a gente vai pôr a última tampa, tá? E depois a gente veste ela, ó. Então, vamos pegar aqui pique com pique. Vou grampear aqui pra gente fechar, tá? Já estamos quase no final. Certo? Vou fechar aqui, grampear e já volto. Pronto, meninas, grampeei, ó. Sempre que eu grampeio, eu coloco ela aqui em cima pra ver se ela não ficou torta. Porque às vezes fica torta, aí você tem que rotacionar essa parte aqui, ó. Talvez mesmo com o pique, ela fica torta, né? Aí você tem que girar essa tampa aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Às vezes ela ficou meia torta assim, aí você tem que tirar o grampo, virar pra ela ficar no lugar certinho. Mas aqui, ó, ficou certinho, então sempre põe ela assim pra ver se ela tá certinha. O que eu falei da costura, ó, aqui, ó, tá vendo? Pra ficar certinho, tá vendo? Ficou ótimo isso aqui.
Agora a gente vai fechar ela aqui. Eu vou abrir ela pra ficar mais fácil aqui pra fechar essa parte. A gente já tá quase terminando. Então, isso aqui, às vezes, gente, como é a primeira, vocês vão sentir um pouco de dificuldade, mas não tem dificuldade, viu, gente? Ela é muito fácil, tá? Eu já fiz bolsas muito mais difíceis do que essa aqui. Essa aqui é muito fácil, certo? Muito fácil mesmo. Parece difícil, mas ela não é difícil. Agora a gente já vai os últimos detalhes da bolsa. E agora a gente vai fazer aquilo que eu falei, que é vestir ela, né? Que até para vestir com o vivo é mais fácil. E como não tem acabamento, eu vou passar o isqueiro aqui primeiro. Bom, agora a gente vai vestir, ó. Parte branca, parte lisa, onde não tem nome, a gente veste ela. Como se fosse uma roupinha, né? Como tá com vivo, ela fica mais fácil de vestir. Olha aí. Vou deixar que eu mostro pra vocês, tá? Agora que eu terminar de vestir ela aqui, é como se fosse uma roupinha, ó. Pra gente terminar. Então, aqui eu também vou tomar cuidado com aquela questão da costura, né? Aqui, ó. Pra ver se ficou certinho, costura por costura. Vou grampear. E aí eu vou mostrar pra vocês que a gente já tá quase finalizando. Depois dessa costura aqui é só mais uma. Então eu grampeei aqui, tudo certinho. Ó, vou mostrar de novo pra vocês. Tá aqui grampeada, né? Então, ó, a parte lisa eu vesti ela, né? E a parte que tá escrita tá aqui no pique, certo? E agora a gente já pode fechar. Deixa eu grampear aqui. Você viu, gente, que o molde bateu certinho? Certinho. Ó. Pronto. Já estamos finalizando, ó. Finalizando. Bora agora fechar. Você desce ela aqui pra baixo, ó. Desce ela aqui na máquina. Então, tudo às vezes que a gente faz a primeira vez, a gente acha difícil, mas faz a primeira, na segunda você já vai estar dando glória a Deus, porque é muito fácil. Vou tirar o branco aqui. Ajeitar, gente, tem que puxar aqui, ó, essa parte pra ficar certinho. Pronto. Quando você terminar, você volta aqui, ó, e dá uma olhada pra ver se a máquina não correu. Porque se a máquina tiver corrido, você tem que costurar aqui, porque depois pra você desvirar isso aqui, aqui, ó, aqui não costurou, ó, saiu a linha, tá vendo, ó? Aqui, essa parte aqui. Eu vou passar aqui de novo. Então, olha bem, gente, porque depois para desvirar isso aqui destrói toda a bolsa, né? Porque aí destrói a estrutura toda da bolsa. A gente fica vira, desvira, vira, desvira. Pronto. Agora, vou refilar aqui e vamos para a parte final. Viu como é rápido?
fácil. Ó, como que é a parte final? A parte final a gente vai fazer por aqui, ó, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Quem já fez a minha bolsa do Dia dos Pais, o porta-chuteira, sabe, ó. Você veste ela aqui dentro, né? Então, ela tá assim. Você vai vestir ela aqui dentro, ó, fecha ela. Fecha bem fechadinho, pra depois ficar fácil de desvirar, ó. Entrou aqui dentro, ó. Pronto. Agora, a gente pega a nossa tampa, pique com pique. Vamos grampear aqui. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Já estamos quase terminando. Então, vestiu ela aqui dentro, pôs ela dentro da bolsa. Essa aqui é a parte final dela. Então, agora eu vou grampear aqui e volto. Então, ó, grampeei. Tá toda dentro. Então, terminou. Coloca ela, guarda ela toda dentro da bolsa. E agora a gente vai fechar aqui a última parte para poder desvirar, ok? Então, vamos lá. Por isso que eu falo, gente, com forro ela vai te dar muito trabalho, porque ela vai ficar mais dura, né? Então, eu acho que você fazendo algo bem feito, bem acabado, nem tem tanta necessidade, a não ser que vai levar a bolsa pra praia, pra piscina, né? Que aí precisa de ser impermeabilizada, né? Ó. Deixa eu voltar aqui que soltou. Vou apertar meu pezinho aqui. Ó, puxa aqui. Dá uma deitadinha na bolsa aqui, ó, pro lado. Fica mais fácil pra vocês. A bolsa mais... Aqui, gente, chegou naquela alça. Vou tentar pôr ela também pra trás, pra não ficar aquele trem pendurado. Escorregou em cima da alça, vou passar de novo. Vou deitar ela toda pra cá. E aí, ó, escorregou e saiu do trilho. Pronto, ó. Puxa aqui um pouquinho. Dá um pouquinho de trabalho, porque a bolsa tá lá dentro. Pronto, ó. Esse aqui é o máximo de trabalho que vocês vão ter, que é nesse finalzinho só. Eu podia ter dobrado a bolsa direitinho e colocado as partes mais pra dentro. Pronto, gente, finalizei. Aqui você dá uma conferida, tá? Vamos dar uma conferida, ver se as costuras ficou certinha. Se você achar que ela tá distante, volta aqui, ó, passa de novo, tá? Vou conferir aqui. Tá ótimo. Vou só costurar essa alça aqui pra dentro, ó. Lembra da alça que eu falei pra não ficar feia do lado de fora? Vou costurar ela aqui pra dentro. Pronto. Agora eu vou tirar a linha e volto pra nós desvirar ela, tá? Prontinho, tirei linha. Queimei, ó. Eu gosto de queimar aqui de baixo, ó. Que é onde tem, às vezes, um restinho de linha, tá vendo? E agora você pode bater aqui no secador, fica mais fácil, porque ela é A4, então ela abre só até aqui. Então ela é limitada, né? Mas ó, ela desvira facilmente, ó. Você desvira essa parte aqui, desvira essa aqui, ó, tá? E aí é só puxar aqui o meio, ó. Que ela sai facilmente de dentro, ó. Tá? Com cuidado. E agora é a hora da gente ajeitar ela para ela ficar bonita. Está uma sombra aqui, né, gente?
Depois eu vou ajeitar a câmera direito. Ó. Agora é a hora de ajeitar os cantos, puxar direitinho. Gente, a alça, eu aconselho... aqui eu não fiz a alça que eu vou fazer aqui com mosquetão, tá? A alça solta para colocar no mosquetão aqui. O tamanho da alça, gente, pode ser 1,10, 1,20, tá? A alça regulável. Vocês podem fazer aí de acordo com o que vocês quiserem aí, tá? A alça regulável. Então, você pode colocar 1,10, 1,20, de acordo com o seu cliente pedir aí, tá bom? Ó, gente, mas ficou linda, né? Ficou muito linda. Aqui é a hora de arrumar, puxar as costuras. Vou ajeitar aqui, gente, puxar as costuras, desapertar e voltamos. Prontinho, meninas, eu usei aqui o secador para dar uma esticadinha, ó, todos os detalhes, todos os cursores pro mesmo lado, tá vendo? A gente seguiu aquela regrinha, né? Aqui, ó, a escrita, né, ó, sempre escrita branco. Escrita, branco, escrita, branco, tá vendo? Seguindo aqui. A ordem aqui, suja, limpa, você põe do jeito que você quiser, tá? Mas sempre pôr assim, senão é perigoso você escrever aqui suja, e aí desse lado aqui você colocar higiene, né? Ou ficar tudo escrito para um lado só. Então assim ele fica harmônico, ó, né? Sujo, limpo. Ó, o alinhamento aqui ficou bom, ó. Aqui que deu uma leve subidinha, mas o alinhamento ficou bom. A gente tem que cuidar muito isso, gente, para não ficar feio, tá? Pra não ficar aquele trem lá em cima, o outro lá embaixo, né? Ó, a frentinha ficou linda. Ó, aonde a gente fez aqui sem, tá vendo? Rente a cremalheira, como eu falei pra vocês, né? Ficou perfeito. A costura aqui ficou bem reforçada, né? Que a gente reforçou bastante toda vez aqui. Então ficou muito lindo. Agora falta a alça, como eu falei pra vocês. Vocês podem colocar ela de 1,10, 1,20, tá? Eu vou colocar ela de mosquetão. Vou costurar ela normalmente, gente. Não tem segredo, né? Costurar ela, põe o mosquetão e coloca aqui. Eu não vou fazer porque aqui não tá aqui agora. Ó. Mas ficou muito linda. E agora vamos à medida final, gente, pra gente ver. Eu tinha feito outra que tinha ficado bem menorzinha. Ó, essa aqui ficou na medida final, ó, de 38 por 19, tá? 38 por 19. Cada partezinha dessa aqui, ó, que a gente fez, ficou com 13. Tá vendo? Então, ela ficou num tamanho ótimo, tá? A outra que eu tinha feito, eu vou pegar pra vocês verem, só um minuto. A outra que eu tinha feito, gente, era essa aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a diferença de tamanho. Ó, tá vendo? Então, a outra, ela tinha ficado com 28. E essa aqui ficou com 38. Então, eu aumentei porque, como ela é na A4, mesmo que a gente tenha aqui um limite, né, de tamanho aqui, a gente pode colocar ela gordinha, para caber mais coisa. Então, eu vou corrigir todos os moldes que eu fiz nesse tamanho, para ficar desse tamanho aqui. Que ela fica maior, ó, tá? Então, todas vão ficar neste tamanho, ó, de bolsa, certo? Então, gente, lembrando que quem quiser adquirir essas artes, é só clicar na descrição aí do vídeo, tá? Que tá tudo lá, as artes, a aulinha, né? Tá tudo lá. E é uma ótima opção agora, super fácil de fazer. E ela vai ficar, gente, ó, mesmo sem... Não sei se dá muito bem pra ver, mas mesmo sem o acabamento, ela ficou muito linda, tá? Ficou muito, muito linda. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Façam aí, tá? Não desista, porque ela é muito fácil. Você viu que a dificuldade é só ali no finalzinho, mas se você ajeitar as laterais, quando você colocar uma dentro da outra, você ajeita as laterais pra dentro assim, ó, bem
pra dentro, pra hora que você for passar ao vivo, no final, não encostar na parte de dentro, tá? Mas o resto, ó, ficou ótima, ficou linda. Cuidado aí, ó, com os cursores do mesmo lado, com os nomes, né, pra não ficar um nome em cima do outro, para ficar tudo certinho. E aí, fazendo do jeitinho que eu falei, o fole, vocês viram, bate perfeitamente. Se for fazer com forro, vai dar uma diferença aqui. Então, corte o fole só depois que você fizer essa parte, tá? Porque se você for fazer com fole, como eu disse, vai ficar mais largo aqui, mais longe da cremalheira. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, meninas. E até a próxima aula.